Uma ótima noite de quarta-feira, dia 15 de julho de 2020, a todos os amados do Pai Celestial, a gloriosa paz do Senhor Jesus, essa paz que excede a todo entendimento. Já fizemos a segunda parte da leitura de hoje, que a primeira foi feita na madrugada, lemos o Salmo 130, e na primeira leitura segunda leitura lemos Atos, capítulo 12, e agora, nessa terceira e última leitura de hoje, vamos estar lendo Josué, capítulo 5 e o capítulo 6. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão, ao ocidente, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao pé do mar que o Senhor tinha secado as águas do Jordão, de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Aqui, amados, está escrito até que passamos, porque é Josué que está contando essa história, viu? Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pedra, e torna a circuncidar os filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Disse mais o Senhor a Josué: hoje resolvi de sobre vós. Parece estranho, mas é isso mesmo que está escrito. Resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até ao dia de hoje. Amados, esse versículo aqui, número 6, bem no finalzinho dele, ele vai dizer assim: a terra que o Senhor jurara a seus pais dar-nos, terra que mana leite e mel. E aí a gente ouve, não estou desfazendo dos médicos da atualidade, só que eu prefiro ficar com a Bíblia. O ser humano não pode tomar leite de outro animal. Então, essa terra que manava leite e mel para dar ao povo, esse leite seria para quem? Nada mais, nada menos do que para o povo, o leite e o mel, certo? Então, é por isso que eu gosto muito do leitinho, porque eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Agora, quem prefere ficar com os médicos, amém. Eu gosto muito de leite, acho muito gostoso, certo? E vou pela palavra. Se emana leite e mel, então vamos tomar o leite, por que não? A palavra está mandando tomar, então vamos tomar. Aliás, ele nos deu o melhor dessa terra, tá certo? Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia depois da Páscoa.
Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém, no mesmo ano, comeram das novidades da terra de Canaã. Que Jesus maravilhoso! Eu falo Jesus porque Jesus é Deus. Jesus estava lá presente. Muitas pessoas falam, mas como falar de Jesus? Porque ele é eterno, ele sempre existiu. E a palavra diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, Jesus estava lá sim, porque ele é Deus. É a segunda pessoa da Trindade. Então, parou de vir o maná. Como? Quando eles colheram da novidade daquela terra depois de um ano. Nosso Deus é muito sábio. E Ele cuida de você no meio da pandemia também. Pode ter certeza, pelo menos eu tenho tido essa experiência, não é? Que Ele tem cuidado da gente com o mínimo que a gente recebe. Tão pouquinho, mas Ele tem cuidado de nós, não é? Oh, glória ao nome do Senhor. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu o quê? Vou tomar uma aguinha aqui, dá licença. Senão a água fica como um óleo, né? Lubrifica a garganta. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou. E eis que se pôs em pé diante dele um homem que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe, és tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele, não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué se prostrou sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça os sapatos de teus pés, porque o lugar que estás é santo. E fez Josué assim. Então, amados, tudo indica que esse príncipe do Senhor aqui era o próprio Jesus. Porque se fosse um anjo qualquer, se fosse até o serafim, algum dos serafins, se fosse o arcanjo Miguel, porque só existe um arcanjo, ele não aceitaria adoração. Mas ele se prostrou e adorou, e o anjo continuou da mesma forma. Então, tudo indica que esse aqui é o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, o amado da nossa alma. Oh, glória a Jesus! Jericó é destruída, capítulo 6. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então, disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, agora já está à noite, está complicado para ler. Olha, tenho dado, ou seja, preste atenção, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes, levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo, passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi como Josué dissera ao seu povo,
que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas. E a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo, Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez. E vieram ao arraial e passaram a noite no arraial. Depois, Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifres de carneiro, é bem extenso esse capítulo, tem 27 versículos, porém cada versículo é bem longo. Diante da arca do Senhor, iam andando e tocavam as buzinas. E os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do concerto do Senhor. Os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim, rodearam outra vez a cidade no segundo dia e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que, ao 7º dia, madrugaram ao subir da alva. Dá licença. Olha só, o copo de água já está acabando. E da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Naquele dia, somente, rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando os sacerdotes a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Somente a prostituta Raabe viverá, ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Então, somente guardai-vos do anátema, para que não vos coloqueis em anátema, tomando dela. E assim façais maldito o arraial de Israel e o turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade, e tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhes tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém, a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Então, somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim, deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado
a espiar a Jericó. E, naquele tempo, Josué os esconjurou, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Perdendo o seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria a sua fama por toda a terra. Oh, glória a Deus! Eu não vou nem comentar, que isso aqui não precisa nem comentário, não é verdade? Eu só vou fazer uma perguntinha. Ontem eu acho que eu fiz a pergunta, mas não tem problema, eu vou fazer novamente. Qual o teu problema mesmo? Se você buscar lá no vídeo de ontem, eu acho que eu perguntei. Eu acho que eu fiz a pergunta, agora eu pergunto novamente. Qual o teu problema mesmo? É esse Deus que você serve. O Deus que transpõe muralhas. O Deus que derruba muralhas. O salmista Davi, certa vez, ele disse assim, está aqui, acho que em 1 Samuel, capítulo 22, ou 2 Samuel, capítulo 22. Pelo meu Deus, eu salto muralhas. Oh, glória a Deus! Aqui não precisou saltar, porque Deus derrubou. Quando ele não quiser derrubar, pode ter certeza que ele te faz saltar muralhas. Em nome do Senhor dos Exércitos, você salta muralhas e sai mais do que vitorioso. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor e na madrugada do Senhor nos despertando. Vamos orar o Salmo 131, lê-lo e orar também inspirado nesse salmo. Você possa estar presente com a gente. Eu sei que em nome de Jesus logo nós vamos poder fazer orações na madrugada através do YouTube, mas ao vivo, quando o Senhor nos conceder 1000 inscritos. E já estamos beirando 1/4 de 1000 inscritos. Se você nos ajudar, compartilhando, dando o seu like, o seu joinha aí, vai ser bênção. Logo nós vamos chegar lá, em nome de Jesus, para a glória e a honra do nome santo do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus quiser.